Agora, antes da gente chegar de fato nas cartelas e na análise prática, só falta mais um item para a gente aprender, que é o contraste pessoal. Por que o contraste ele é tão importante? Porque ele vai ajudar você a definir melhor a cartela da sua cliente. Porque lembra que eu falei lá no começo que a gente tem que respeitar o contraste natural da nossa cliente? Porque quando as cores contrastam demais, o alto contraste, ele tende a desvalorizar a nossa coloração natural. Então, porque a gente já é feita de um contraste que ele é harmonioso, né? A natureza é harmônica e a gente respeitando esse contraste natural, a gente também consegue encontrar mais facilmente, principalmente a intensidade da cartela da nossa cliente. Se é uma cartela mais clarinha, mais opaca, ou se é uma cartela mais vibrante ou mais profunda. E para isso a gente vai entender também um outro aspecto da cor, que até a gente já falou no módulo de leituras visuais, que é o do contraste simultâneo. O contraste simultâneo ele tem assim um papel fundamental, principalmente dentro do método sazonal expandido, mas é justamente quando começou-se a entender que as cores não são estáticas. Assim como nós, seres humanos, as cores são influenciáveis. E elas são influenciadas pelas cores que cercam, porque como cor é luz, a cor reflete na outra cor e ela pode alterar essa cor. E isso, depois chegou-se à conclusão que também acontece com a nossa pele. E por isso que uma cor tão próxima ao nosso rosto pode sim alterar a cor da nossa pele natural. E quem descobriu isso foi o químico francês Michel Erdini. Em 1824, ele trabalhava em uma grande fábrica de tapetes e ele percebeu que, às vezes, ao confeccionar um tapete, depois, na hora do resultado final, as cores não pareciam de acordo com aqueles pigmentos que ele tinha mandado preparar. E o que ele começou a identificar foi justamente que aquele mesmo pigmento, aquela mesma cor, ela variava não só de acordo com o tapete, com a confecção desse tapete, mas principalmente pela cor que ela possuía ao lado. E o que ele percebeu? Ele percebeu que ao colocar uma cor mais escura, essa cor clara poderia ficar mais clara, ou ao lado de uma cor muito vibrante, a mesma cor poderia ficar com um aspecto mais escuro, ou até mesmo uma cor que não fosse tão, de uma temperatura tão quente ou de uma temperatura tão fria, o que a gente chama de cores equilibradas, em temperatura, ela poderia sim parecer mais quente se ela tivesse ao lado de uma cor quente, ou ela podia também parecer uma cor mais fria se ela tivesse ao lado de uma cor fria. Então, eu vou até passar um exemplo para vocês aí na tela, justamente para a gente entender como funciona de fato a lei do contraste simultâneo, que na verdade pode ser considerado sim um tipo de ilusão de ótica, mas a verdade é que a nossa percepção dessa cor, ela se altera de acordo com a cor que ela tem próxima de si. Então, nessa imagem, a gente pode reparar que a cor do meio, que é um roxinho, um lilás, quando ele está cercado do amarelo, esse tom mais puro, mais vibrante, a gente vê que esse tom roxinho ele fica mais escuro. E quando esse roxinho está cercado de um violeta puro, o violeta é uma cor mais escura do que o amarelo, esse roxinho do meio, ele fica mais claro, ele fica mais aberto do que quando ele está no centro do amarelo. Então, essa foi a grande descoberta do químico francês e foi aí que surgiu a lei do contraste simultâneo de cores, onde foi possível constatar harmonias de cores complementares entre si, sendo o contraste simultâneo uma forma do nosso olhar buscar constantemente o equilíbrio, a ser exposto a determinada cor. Às vezes, nessa busca por equilíbrio, a gente interpreta as cores de fora e as cores de dentro diferente do que elas realmente são.
E por esse motivo que a gente precisa de um contraste, né, muito parecido com o nosso, para que a nossa coloração pessoal ela não seja tão alterada tão facilmente. E por isso, né, essa descoberta lá do século XIX, ela é tão importante nos dias atuais e esclarece muitas coisas, principalmente dentro da coloração pessoal. Então, por esse motivo, dentro da análise de coloração pessoal, essa é a primeira etapa do nosso teste. A gente vai tirar o contraste natural da nossa cliente. O que consiste essa análise? Qual é a importância dessa análise de fato? Na verdade, o contraste pessoal significa a diferença entre a cor da pele, a cor do olho, a cor de sobrancelha e cabelo da nossa cliente. Bom, então primeiro a gente vai falar sobre o contraste baixo. Eu vou passar algumas imagens de alguns exemplos de pele branca e pele negra para a gente ir identificando que realmente existe tanto contraste baixo em pele branca e também em pele negra. Também não é um determinante o tom de pele em si, para se ter um contraste alto ou um contraste baixo. Então primeiro, contraste baixo. Nessas duas primeiras imagens, a gente tem dois exemplos de contraste baixo, como eu citei na pele branca e na pele negra. Note que na foto preto e branco, né, nessa escala de cinza, a gente não nota uma diferença de cor de cabelo, de cor de olho, cor de sobrancelha em relação à pele das atrizes. Isso tanto na Cate Blanchett, que é a nossa modelo branca, de pele branca, e também na Lupita Nyong'o, que tem a pele negra e também um contraste baixo. Tá vendo que a diferença entre cor de olho, cor de sobrancelha e cor de pele não é acentuada, a gente não vê uma grande diferença, né? Então o contraste delas é bem baixinho. E quando a gente tem uma cliente assim com contraste baixo, isso significa que ela vai harmonizar melhor e não vai alterar tanto a sua aparência da sua pele e também nem que as suas roupas vão chamar mais atenção do que ela se a gente repetir o contraste baixo também nas estampas e nas cores que ela usar. Caso contrário, as roupas vão chamar mais atenção. Agora o nosso próximo contraste é o contraste médio. Eu já trouxe dois exemplos para a gente poder comparar a diferença. Eu trouxe o contraste médio baixo e o contraste médio. Então, na primeira imagem, a gente tem o exemplo de contraste médio da Beyoncé. Tá vendo que ela não possui uma diferença muito grande entre cor de cabelo e cor de pele, e de olhos e sobrancelha, porém, já nota-se uma diferença, né, mesmo que pequena, se comparado com os exemplos anteriores. E já no exemplo da Grazi, a gente já vê uma diferença mais acentuada, né? Esse seria um contraste médio. A gente já tem uma diferença assim, acentuada de cor de cabelo, cor de olho, cor de sobrancelha, em relação à cor da pele dela. Então, nesse caso, isso significa que também a gente pode repetir esse mesmo contraste na coordenação de cores e de estampas dessa cliente, que a gente usar próximo ao rosto dela, para não deixar que as roupas chamem mais atenção, mas que também não sumam completamente nela. E agora os nossos dois próximos exemplos são o contraste médio alto e o contraste alto. Se uma cliente tem a pele clara, se comparada com a cor dos olhos e do cabelo como a Juliana Paz, isso significa que ela tem um contraste médio alto. Mas se a cliente possui uma pele muito clara e cabelos bem escuros, como a da Anne Hathaway, isso significa que ela possui alto contraste entre cabelo, pele, né, olhos e sobrancelha. E por esse motivo, nesses dois casos, a gente pode também replicar esses contrastes na hora de coordenar as cores e estampas das roupas que elas usam próximo ao rosto, repetindo esse contraste natural. Porque assim a gente também vai garantir que as cores, né, de alto contraste ela segura, porque ela já possui um contraste alto natural, e aí vão harmonizar melhor com ela. Agora, se a gente escolher um contraste muito baixo de cores ou estampas, a gente provavelmente vai deixar a cor, né, e a roupa toda muito apagada. Então agora, por último, de forma prática, eu trouxe os exemplos, né, da Anne Hathaway usando uma
um vestido de alto contraste, uma estampa de alto contraste, aí contendo o preto e o vermelho, né? Porque como ela tem esse alto contraste, ela segura tanto as cores mais intensas, mais vibrantes, como também as cores mais escuras, mais profundas. Agora já na segunda imagem, no caso da Kate, a gente vê que realmente as cores das estampas harmonizam com a sua coloração pessoal. E apesar de ter várias cores na estampa, as cores possuem um contraste muito parecido entre si. Todas possuem baixo contraste. Então, essa estampa ela não chama mais atenção do que a Kate. E no último exemplo, a gente tem o exemplo da Grazi, que está usando uma estampa também com vermelho, mas um tom de vermelho que já perdeu um pouco a saturação, não é uma cor tão intensa, não é um vermelho tão vibrante. Também tem um tom de azul ali médio, também com contraste médio, e também um branco que parece um off-white. E por esse motivo, as cores têm um contraste médio, harmonizando com o contraste natural dela. Bom, então, acho que deu para exemplificar bem, né? É só a gente replicar esse contraste natural da nossa cliente nas cores e nas estampas que ela usa. E para tirar o contraste da nossa cliente, existem duas formas. Uma forma muito simples é você tirar uma foto da sua cliente antes de começar a análise, ela sem nenhuma maquiagem, né? Mas com o cabelo solto, porque é importante analisar o cabelo junto. Na hora da análise da coloração pessoal, a gente pode até neutralizar o cabelo, principalmente se ela tiver alguma pigmentação, alguma cor ali de tinta no cabelo, que possa influenciar e alterar o resultado da análise de cor. Mas no caso do contraste, é importante que você coloque o cabelo para trás e tente pegar pelo menos a parte que não possua coloração, não possui nenhum tipo de tinta, para conseguir realmente analisar de uma forma bem fidedigna qual é o contraste natural dessa cliente. E aí você passa, né, essa foto da cliente para uma escala de cinza, passa ela para foto preto e branco. E existe um material que é muito bacana, muito importante, que pode auxiliar muito logo no começo, né, quando você ainda não tem muita prática de fazer a análise do contraste pessoal, passando só a foto para a escala de cinza, que é um tecido que ele já possui a escala de cinza, e aí ele dá também alguns direcionamentos, e dependendo da diferença entre cabelo e pele, você consegue determinar de uma forma muito prática e muito assertiva qual o contraste da sua cliente. Então, nesse exemplo da Luciana, a gente está usando a escala de cinza. E, no caso, se o cabelo dela e a pele dela tivesse a diferença de apenas um nível, o contraste dela seria um contraste baixo. E depois, se o contraste dela fosse de 2 a 3 níveis, o contraste dela seria médio-baixo. E se fosse de 4 níveis, seria um contraste médio. O contraste da Luciana está entre 5 e 6. Então, portanto, ela possui um contraste médio alto. E se a diferença entre cabelo e pele dela fosse de mais de 7 níveis, ela teria um contraste alto. Então, usando esse tecido como guia, depois de tirar a foto, passando a foto para o preto e branco, você consegue fazer essa análise rapidamente. E também depois a gente tem, durante o teste, né, de coloração pessoal com todos os tecidos, a gente também tem o teste de estampa, que também ajuda a confirmar o contraste da cliente, se é baixo, se é médio ou se é alto. E assim você vai conseguir, de uma forma muito fácil, muito rápida, descobrir qual é o contraste, né? Qual é a diferença entre cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos e sobrancelha da sua cliente. E aí, encaixando ela dentro desses, né, tipos de contrastes, e assim isso também vai te ajudar depois no processo da análise. Isso a gente já vai ver. Primeiro vamos conhecer as cartelas de cores. Pois é, chegou esse momento tão aguardado. Agora a gente vai realmente entender cada cartela, a intensidade, a profundidade. A gente também vai ver todas as cartelas puras, onde a temperatura é a primeira característica da nossa cliente, e depois a gente já vai para a análise na prática, tá certo? Então vamos conhecer primeiro as cartelas de cores.